noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, amém? Sejam convidados a estar em pé nesse primeiro momento, por favor. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. A gente poder iniciar Romanos 11, 33, a seguir é um louvor, é um poema, uma expressão do coração do apóstolo Paulo em relação à pessoa do Senhor Jesus. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? É tudo por ele, por meio dele, para a glória dele. É por isso que nós estamos aqui, porque nós reconhecemos esse dia. Tudo que se fez para Ele, com Ele e por meio dele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos felizes de poder estar aqui nessa noite. Tantas são as bênçãos do Senhor em favor da vida da gente que nós já perdemos a conta, Deus. Mas nós trazemos nessa noite um coração agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós te glorificamos, nós te bendizemos e pedimos que o Senhor, por bondade e misericórdia, perdoe os nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões e nos ajude a entregar a Ti este grupo de louvor e adoração, Deus. Que a Sua palavra fale conosco, que essa noite seja completa, que possamos sentir a Tua presença neste lugar, Deus, e sair daqui muito melhor do que entramos. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte para ele. Vamos ao Senhor, fique à vontade. Porque dele por ele, para ele.
uma canção que diz assim, ó, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A certeza de que Jesus está vivo é a certeza de que nós também estaremos amanhã. É porque Ele vive que nós cremos nisso. A morte não pôde detê-lo. As perseguições não pôde detê-lo. A crucificação não pôde detê-lo. Ele está vivo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Deus é
Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de for. Fala-me cada dia, sempre em terno som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos receber a missionária Márcia, né? Que vai estar ministrando a palavra de Deus. Para frente, para trás, vai ficar aqui. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui de novo, né? Com esse povo que vai morar no céu.
Vamos fazer mais um minutinho de oração? Coloca a mão no teu coração, pode ser sentado, pode ser em pé. Fique à vontade na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para te glorificar. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada pessoa que adentrou por essas portas tem uma luta, tem uma adversidade, tem um anseio, tem um sonho, tem um desejo, ó Pai. E que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra possa de encontro a cada coração nessa noite, ó Pai. Que de maneira nenhuma nós venhamos sair daqui da mesma forma que adentramos, ó Pai. O Senhor é aquele que contempla o cansado, o sobrecarregado, o oprimido. O Senhor é aquele que alcança, aquele que está sem esperança, sem expectativa. O Senhor é aquele que alcança, Senhor, as dores mais profundas da nossa alma. Por isso, Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua palavra ela é mais penetrante de que uma espada de 2 gumes. Ela penetra, ela faz separação, ela faz divisão, ela alcança áreas aonde os profissionais não alcançam, aonde a medicina não alcança, onde os remédios não alcançam, aonde até mesmo as nossas limitações humanas não alcançam. Por isso, Pai, nós cremos no poder da Tua palavra e nós cremos no poder do sangue de Jesus, ó Pai. Por isso nós não estamos aqui nada mais para buscar a Tua presença. Fica conosco nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, em o nome de Jesus. Porque eu não sei quem é o dono dessa garagem, eu não sei quem é o proprietário dessa garagem, eu não sei quem está à frente desse trabalho, mas eu sei que o dono desta obra é o Senhor, ó Pai. Porque tanto querer e o efetuar vem do Senhor. Foi o Senhor que implantou no coração deste homem ou desta mulher de fazer esse trabalho neste lugar. E eu quero orar por essas pessoas que abriram essa garagem, que abriram essa porta, Senhor, para que a semente do Evangelho fosse manifestada neste lugar. Eu não sei se eles se encontram aqui nessa noite, eu não sei aonde eles estão, mas que nessa noite eles possam ser alcançados pelo favor e graça de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus está aqui neste lugar. Você crê? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia lá no livro de Marcos, no seu capítulo 3, no seu versículo 7 em diante. Glória a Deus. Marcos, capítulo 3, no seu versículo 7 em diante. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca da fé. Amém? Nunca houve um tempo onde a gente precisasse tanto ouvir sobre fé, tanto ouvir sobre esperança. Amém? Porque nós estamos vivendo em uma geração onde os jovens e os adolescentes já não têm mais expectativas. Você senta para conversar com um jovem, um adolescente, até mesmo às vezes uma criança, e elas não têm muita expectativa, ou até mesmo nós, pelo cenário que nos cerca. Mas quando nós ouvimos sobre a palavra de Deus, ela nos enche de esperança. Andar por fé é andar no caminho da improbabilidade e cair no colo da certeza. Andar por fé é andar no caminho da improbabilidade e cair no colo da certeza. Certeza de quê? Que Deus está cuidando, que Deus está guardando, que Deus está salvando, que Deus está libertando, que Deus está despertando jovens, que Deus está despertando adolescentes, que Deus está levantando, movendo corações. E quais são as improbabilidades? Às vezes no meio desse percurso, a gente se sente desanimado, desacreditado, frustrado. Mas o Senhor trouxe alguém aqui, nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer
Você pode até estar andando no caminho da improbabilidade, mas você vai cair no colo da certeza. Da certeza de um Deus que não dorme. Ele não cochila. Nós, às vezes, variamos, mas Deus não tem variação. Ele continua o mesmo. Amém? Lá no livro de Marcos, no seu capítulo 3, o seu versículo 7 em diante, vai dizer assim: Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curavam muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não o expusesse publicamente. Só até aqui. A gente observa nesse texto que até os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Mas os escribas, os fariseus, os doutores da lei, homens muito instruídos, não conseguiram enxergar Jesus. Mas os demônios, quando eram manifestados, eles reconheciam: esse é o Filho de Deus. E Jesus fazia o quê? Freava. Opa, não declare ainda, porque ainda não é o tempo. Como que a palavra de Deus trabalha com tempo, né? Até Jesus, na sua missão, ele foi tendo as suas etapas. E não é diferente na nossa vida. Na nossa vida também nós passamos por etapas. Alguns ciclos se iniciam, outros se encerram. Outras pessoas vêm, outras pessoas vão. Não é assim? Um às vezes está na melhor fase da vida, o outro talvez está numa fase meio jururu, né? Meio tristinha. Não é assim? Assim também foi a caminhada de Jesus na terra. Tudo tinha uma etapa. E no texto que nós lemos, vai dizer de uma multidão que queria chegar perto de Jesus porque ouviram falar sobre a fama de Jesus. Não é assim que as pessoas famosas, tudo que sai sobre Neymar, as pessoas sabem, né? Clicou lá, já dá o like, todo mundo já está sabendo, não é assim? Jesus era assim, porque por onde Jesus passava, acontecia cura, acontecia milagre. Mas não era só ir lá orar e curar. Jesus era diferente. Jesus dava atenção para quem não tinha atenção. Jesus, ele validava quem precisava de ser validado. E ao mesmo tempo ele repreendia quem precisava ser repreendido. Ele era diferente. Até os soldados que queriam matar Jesus, quando chegaram para pegar Jesus, falaram assim, perguntaram para eles: cadê Jesus? Os soldados falaram: não teve como pegar ele, porque ele falava diferente. Eles se encantaram com Jesus. Então, por onde Jesus passava, quem aqui não conhece uma história que todos nós conhecemos da mulher do fluxo de sangue? Né? Ouviu falar. E eu gosto dessa frase, ouviu, sabe por quê? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós oramos: Senhor, aumenta a minha fé. Me dê uma fé como de Abraão. Me dê uma fé como de Ana. Uma mulher perseverante. Como que a gente consegue ter um nível de fé em Deus inabalável? Ouvindo a palavra. Porque se a gente for ouvir a notícia do jornal, você vai ficar paralisado pelo medo. Se você ficar ouvindo aquilo que as pessoas estão dizendo, você vai ficar confuso. Um diz que é A, outros dizem que é B, outros dizem que esse vai ser o Salvador, outros dizem que é esse partido, o outro diz que é esse.
a gente fica confuso, não é verdade? Mas quando a gente se apoia na palavra, ela nós temos certeza da vitória. E aí essa mulher foi lá, tocou em Jesus e foi curada. Quem aqui não conhece a história daquele homem, que ele tinha um filho, que ora ele estava no fogo, ora ele estava na água, mas Jesus passou no caminho e libertou. E aquele homem que nem as correntes conseguiam segurar ele no cemitério, andava nu pelas ruas. E quando Jesus passou no caminho dele, ele foi transformado. Ele teve vida e vida com abundância. Então, por onde Jesus passa, milagres acontecem. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez com um laudo que você foi no médico inesperado de uma notícia ruim. Talvez é um problema de anos que você tem orado. Mas eu vim aqui trazer esperança para a tua vida. Porque para Deus nada é impossível. Mas existe um caminho de fé. E para andar nesse caminho de fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então se eu chego para Deus dizendo assim, não Senhor, com a minha mãe foi assim, com meu pai foi assim, não, essa doença alcançou todo mundo da minha família, eu já está determinado que a minha vida também vai ser assim, Senhor. Tem pessoas que tomam posse, né? Se a gente tomasse posse das coisas que o médico fala, da mesma forma que a gente tomasse posse da palavra de Deus, né? Então a gente precisa se ancorar na palavra de Deus. E para isso a gente precisa ter fé. Sabe? E para finalizar a palavra dessa noite, que eu quero orar com vocês, Jesus falou assim com os discípulos: tenha um barquinho. E aqui que eu vou trabalhar com a palavra nessa noite. O barquinho vai simbolizar a presença de Deus. O que mais a nossa sociedade está sofrendo nesses últimos tempos? Burnout, depressão, ansiedade e outras coisas a mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma pressão. E se você ler a Bíblia, em todo movimento de pressão, tem manifestação da glória de Deus. Lembra das mulheres hebreias? Faraó falou o quê? Manda matar os filhos delas quando nascerem. Os meninos. Aí vem as parteiras e fazem o quê? Não vai matar não, deixa a criança nascer. E aí quanto mais pressionado, mais elas cresciam. E Faraó teve um plano, então eu vou mandar matar e acabou. Não parece os dias atuais que nós estamos vivendo? Nunca houve um tempo onde os evangélicos fossem tão numerosos. Mas ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma pressão. Mas aonde tem pressão, o povo de Deus cresce. Lá em Atos vai dizer que enquanto mais o povo era perseguido, mais a igreja crescia. Então, essa pressão não é para te parar. Essa pressão não é porque Deus é um Deus que quer ver você assim. Essa pressão é porque vai sair de você o melhor perfume de Cristo. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele estava sendo esmagado, mas dele estava saindo o perfume do que ele tinha de melhor, que era obedecer o Pai. E aqui o que Jesus vai dizer? Tenha um barquinho. Márcia, como que eu vou lidar com essas pressões que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Se você trazer a presença vai te guiar. Porque era isso que acontecia com o povo lá em Israel. Coluna de fogo, a nuvem, os sapatos não envelheciam. Presença constante. Então, nessa noite, você tem um barquinho. E esse barquinho simboliza a presença de Deus. Mas para isso nós precisamos deixar a multidão. Quem é a multidão? São os nossos problemas. É o desemprego.
Talvez um ente querido que se foi. Talvez é um divórcio inesperado. Talvez é uma porta que se fechou. Talvez é uma empresa que se quebrou. Qual é a sua multidão nessa noite? Que está te pressionando. Que está tentando tirar até mesmo você desse barquinho que é a presença de Deus. Porque às vezes no meio desse olho do furacão nós somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. Que Deus nos esqueceu. Mas Deus jamais esquece um filho teu. Eu gosto de Jeremias porque Jeremias vivendo um caos. Ele vai dizer o seguinte: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. O que te traz esperança nessa noite? Se apoie nessa palavra. E para finalizar, talvez você perdeu o seu barquinho, né? No meio da caminhada, no meio da jornada. E eu queria que você trouxesse a memória nessa noite. Talvez o seu barquinho é às 3 horas da manhã, quando o Senhor te desperta. Talvez o seu barquinho é às 6 horas da manhã, quando o Senhor te desperta. Porque eu não sei vocês, mas às vezes uma oração pode mudar toda uma rota. Às vezes um joelho dobrado pode mudar todo o seu dia de trabalho, não é verdade? Então essa é a palavra que eu deixo para o meu e para o teu coração. E um dos melhores milagres que Jesus fez foi quando lá na cruz ele disse: está consumado. Agora ele venceu a morte por mim e por você. E ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Se coloque sobre os teus pés nessa noite. Andar por fé é andar no caminho de improbabilidade e cair no colo da certeza. Da certeza que Deus está cuidando. Da certeza que Deus está te contemplando. Da certeza que Faraó talvez mandou uma ordem lá na tua casa. Talvez Faraó mandou uma ordem lá na tua empresa. Talvez Faraó mandou uma ordem na sua saúde, nos seus relacionamentos. Mas Deus levantou parteiras. Deus levantou exércitos para guerrear ao meu e ao teu favor. Então creia nessa noite que Deus, Ele é com você nessa peleja. Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei como essas vidas se encontram nessa noite. Eu não sei, Senhor, qual área da vida dessas pessoas que se encontra sem esperança. Mas eu quero profetizar nessa noite que vidas vão ser cheias de esperança neste lugar. Eu quero profetizar nessa noite que nenhuma pressão vai paralisar o povo de Deus. Que nenhuma pressão vai parar esta obra. Que nenhuma pressão vai parar este casamento, esta empresa, este relacionamento, esse ministério, esses sonhos que talvez possam se encontrar frustrados. Ah, Senhor, talvez tem pessoas que vieram aqui hoje e falaram: Senhor, acabou, não tem mais jeito. Mas o Deus que muda a história está neste lugar. Ele está passando aqui e Ele está dizendo: ei, vai para o barquinho. Vai para o barquinho, porque lá tem descanso, porque lá tem refrigério, porque lá tem cura, porque lá tem libertação para a tua alma. Em o nome de Jesus, nessa noite, que você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu sempre conto essa história, eu vou contar e já vou entregar o microfone. Uma criança pergunta para Deus: Senhor, pergunta para o pai: Pai, qual que é o tamanho de Deus? Criança é toda criativa, né? Aí o pai fala assim: filha, o tamanho de Deus é do tamanho daquele avião. O avião estava lá em cima, então o avião no alto ele fica pequenininho, né? Aí a criança olha e fala assim: nossa, pai, Deus é tão pequenininho, né? Aí o pai fala assim:
agora eu vou te levar em outro lugar. Aí pega na mão dessa criança e leva ela para um aeroporto. E quando você chega lá no aeroporto, aqueles aviãozões, né, que estão pertinho, aí a criança fala assim, nossa, pai, então Deus é grandão, né? Aí o pai fala, filho, Deus é grandão. Qual que é a moral da história? Quando a gente está longe de Deus, quando a gente está distante de Deus, Deus fica pequenininho. E os nossos problemas tomam uma proporção enorme, ao ponto até da gente questionar se Deus é capaz de fazer um milagre nessa história. Mas quando nós caminhamos com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus face a face, como Moisés, de orar, de clamar, a gente sente Deus presente, Deus perto. E Deus se torna Deus grandão. E aí a gente olha para aquele problema e consegue dormir, sem tomar remédio. A gente consegue dormir com a certeza de que nós temos um pai que, imagina, se um filho pede coisas boas para o pai não vai lá e dá o melhor. E um pai sendo, da nossa natureza, sendo mal. Imagina Deus sendo bom. Deus não vai dar cobra, Deus não vai dar pedra, Ele vai dar o pão. Ele vai dar de acordo com aquilo que a gente precisa. Talvez o que você recebeu ainda não é o que você precisa, mas você vai receber no tempo certo. Amém? E eu queria, antes de entregar o microfone, eu queria orar pela irmã aqui. Vem aqui na frente. Isso, a irmã que está na pontinha aqui. Vem aqui. Isso, eu quero orar pela vida de você. Gente, eu chamo as pessoas de senhora porque é na roça, tá? Aí, eu estava atendendo uma paciente esses dias, ela falou assim, não me chama de você não me chama de senhora não, me chama de você. Amém? Eu quero orar pela vida dela. Amém? E eu queria orar para aqueles ali atrás, de óculos. Vem aqui na frente. Isso, eu quero orar pela sua vida também. Amém? Deus, Ele é um Deus de perto. Deus, Ele é um Deus de resposta. Deus, Ele é um Deus que não nos esquece. Deus é um Deus presente, é um Deus conosco. É um Deus que Ele sonda e Ele vê. Ele colhe propósito, Ele colhe oração. E Ele te diz nessa noite que tem resposta de Deus para a tua vida hoje. Amém? Eu não sei qual é o processo que você tem passado, mas desde quando eu entrei ali, o Senhor falava assim, resposta, resposta, resposta. O faraó já tinha dado algumas ordens, mas Deus levantou exército a teu favor, mulher, para te dar uma grande vitória nessa noite. Você vai levantar essa bandeira e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Sabe por quê, irmã? A bênção do Senhor nunca termina em nós. A bênção do Senhor se estende. E eu olho para você, eu via você com a mão estendida para mais, semente, semente. E o Senhor falava comigo, fala para minha filha, que eu já decretei a vitória dela nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração nessa noite, Pai, é para que os céus testifiquem da vitória desta mulher. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nenhuma palavra contrária, que nenhum decreto humano venha impedi-la, nenhum medo que tem tentado paralisá-la, nenhuma enfermidade, recanto e decanto alamanai, em nome de Jesus eu repreendo nessa noite. Ei, Satanás, eu te ordeno hoje, vai se batendo de retirada daquele lugar, Ricalabandara subiandarai, eu te repreendo nessa noite e profetizo vitória. Todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda corrente, tudo aquilo que estava tentando impedi-la de atravessar do outro lado, todo impedimento cai por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, varoa. E enquanto você vai passando pelo processo, vai profetizando, porque tu és um vaso escolhido. Amém. Você recebe?
Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua filha venha testemunhar. Que a tua filha venha testemunhar de milagres. De milagres. Toca, Senhor, nas medulas, nos ossos, nos nervos. Há poder no teu nome, há poder no teu nome. Em nome de Jesus. Receba o teu milagre nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Abra tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho. Pai, talvez ele adentrou por aquelas portas quebrado. Talvez sem esperança, sem expectativa de que algo ainda na vida dele poderia acontecer de diferente, de novo. Mas o Senhor é um Deus que faz tudo novo de novo. O Senhor é um Deus que muda o percurso, muda a circunstância, muda a história. Por isso, Pai, eu quero profetizar que tem um novo tempo de Deus. Eu quero profetizar que o Senhor está escrevendo uma história nova, uma história escrita pela mão de Deus. E que nenhuma frustração venha paralisar os planos do Senhor sobre a vida deste homem. Pai, refaça nessa noite todos os sonhos perdidos, todos os planos perdidos. E traga à memória aquilo que traz esperança sobre a vida deste homem. Você crê, varão? Receba nessa noite. O Senhor está restaurando os cacos, restaurando as forças. Quando a gente escreve a nossa história com a nossa mão, ela se perde. Mas quando é Deus que escreve, o diabo não pode apagar. Amém? Você crê? Deus está te dando força, Deus está te dando renovo, Deus está te dando vigor, porque longa é a caminhada. Amém? Receba da parte do Senhor nessa noite e as palmas que louvam o nome do Senhor. E eu quero orar pela sua vida, amém? Se coloca de pé nessa noite. Às vezes nós distribuímos muito, damos muito, mas às vezes nós também precisamos receber. Amém? E nessa noite o Senhor está renovando as tuas forças espirituais. O Senhor está entrando na sua vida financeira. O Deus dos recursos está entregando recursos na tua mão nessa noite. E Ele fala assim: não se preocupe, somente marcha. Enquanto você está marchando, eu estou trabalhando no meio dos teus. Enquanto você está marchando na minha obra, eu estou trabalhando no meio da tua família. Enquanto você está marchando na minha obra, eu estou cuidando dos teus sonhos. Apenas marche, não largue a rede, porque o Deus que te mandou pescar, Ele garante a pesca maravilhosa. Amém? Deus só manda dizer para você assim: marcha, porque Ele é contigo nesse processo. Senhor, meu Deus e meu Pai, ser com teu filho na frente desta obra. Vai fortalecendo, vai dando ânimo, vai dando vigor. Que as mãos dele, aonde tocar, milagres venham acontecer. Que aonde os louvores que sair da boca dele tocar, vidas venham ser curadas e libertas pelo poder do sangue de Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o teu filho venha ouvir muitos testemunhos, ó Pai, da vida de pessoas que vão chegar no caminho dele, pois ele é instrumento teu, em nome de Jesus. Amém? Receba a força do Senhor nessa noite. Amém? Irmãos, até, glória a Deus, até que o Senhor me trouxe, e eu queria orar por esse casal também que chegou lá no finalzinho, que eles chegaram depois. Vem aqui na frente, isso. Eu vou orar pela vida de vocês e vou entregar o microfone. Amém? Já falei que vou entregar o microfone várias vezes, né? A irmã Marli está ali, está glória, vaso de Deus, né? Mulher de Deus, uma bênção. Orar por esse casal, amém? Abra a mão de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a vida desse casal em tuas mãos. Que o Senhor possa cobri-los com o teu sangue. Eu não sei qual é o propósito que eles entraram aqui nessa noite, mas eu posso contemplar uma palavra propósito.
propósito. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei se é na vida profissional desse jovem. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei qual é a carreira que ele tem estudado, que ele tem galgado, mas eu posso contemplar que o Senhor tem grandes portas na vida desse jovem profissional, e essas portas não vão ser abertas por homens, vão ser abertas pelo Senhor, ó Pai. Não deixa, Pai, ele ficar sem esperança, porque às vezes o tempo, a espera, nos trazem algumas marcas de frustrações, mas o Senhor é um Deus que cura as nossas frustrações, que nos mostra novos caminhos, novas possibilidades, ó Pai. E eu oro pela vida desse jovem, oro pela vida dessa jovem também, Pai, que o Senhor possa fortalecê-la na Tua presença, Pai, que os sonhos que ela carrega, ó Pai, venham, Senhor, meu Deus, meu Pai, estar alinhados aos planos de Deus, que o Senhor possa usá-la nessa terra como uma grande adoradora do Senhor, ó Pai, que aonde ela colocar as plantas dos pés dela, seja na vida espiritual, profissional, familiar, seja onde ela pisar, no Brasil, fora do Brasil, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa ser com eles, ó Pai, quebrando cadeias, amarras, abrindo portas, ó Pai, onde não há portas, e dando vitória aos Teus filhos nessa noite, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Vocês creem? Receba da parte do Senhor, e as palmas que louvam o nome do Senhor. Agora eu vou parar, senão eles vão me chamar mais não. Amém? E eu queria perguntar se tem alguém que veio aqui nessa noite e você ouviu a palavra que às vezes a gente precisa dar um passo de fé. E talvez você nunca fez uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Eu queria chamar você aqui na frente. Márcia, eu ouvi a palavra hoje, eu não quero só as mãos de Deus. Eu quero os pés dele também, né? Muitos querem as mãos, poucos querem os pés. Márcia, como assim os pés? É assumir um compromisso com Deus, né? É fazer um casamento com Deus. Haja o que houver, venha o que vier. Se Deus fizer, se não fizer, é vida eterna com Deus. Tem alguém nessa noite que você quer uma oração? Márcia, eu quero fazer uma aliança com Deus? Não tem. Que o Senhor te dê uma próxima oportunidade. Eu queria falar para os irmãos que eu tenho um canal lá no YouTube, se vocês quiserem lá conhecer da palavra de Deus. Falar para os irmãos também que eu já comecei a atender como terapeuta. Se alguém precisar de algum atendimento psicológico, pode entrar em contato comigo. Atendo online e presencial. Presencial lá na Serra. Online, né? Dá para fazer Brasil, por aí vai. Inglês ainda não sei falar, né? Então, só no Brasil. Amém? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem gostou da palavra nessa noite? Amém. Então não ouça o medo, ouça a fé. Não ouça as frustrações, ouça a fé. Amém? Pastor Gelson, Lira. Glórias ao nome do Senhor. É uma alegria ter todos vocês aqui. Eu sou meio suspeito de falar, mas na simplicidade da Márcia, eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo. E uma das coisas que eu sei que é o maior tesouro para todos nós é a presença do Espírito Santo. Davi era rei, Davi tinha trono, Davi tinha palácio, tinha uma mansão, Davi tinha fama, poder, muitas mulheres, família, mas quando ele percebeu o pecado, ele correu aos pés do Senhor, e chorando ele gritou dizendo: não retires de mim o teu Espírito. É o principal de todos nós, é a presença do Senhor. E que essa presença seja com cada um de vocês. Com cada um de vocês. Consolador, não sai daqui,
Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, bota a mão no coração e canta. Mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu não vou ministrar porque a palavra já foi ministrada, mas eu quero que você ouça isso com atenção. A Bíblia Sagrada declara estas palavras do Senhor para a tua vida, e você precisa perseverar. O texto diz assim: aquele que começou a boa obra, ele começou na tua vida. Se você não parar no caminho, se você não desistir, se você permanecer na fé, aquele que começou a boa obra vai concluir toda a obra dele na tua vida. E a obra dele, queridos, é maravilhosa. Ele diz: porque eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida abundante. Que nesta noite você possa receber da parte de Deus a unção do Espírito que te fortalece, esta graça que te renova, e que você caminhe e não desista jamais da presença dEle, porque Ele vai concluir o milagre, Ele vai concluir a restauração do casamento, Ele vai concluir a libertação do filho, Ele vai concluir toda a boa obra que Ele começou na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga graças a Deus, diga amém, aplaude forte porque é para Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pai, eu abençoo o teu povo, que o teu Espírito possa tomá-los nas tuas santas mãos, conduzi-los, todo lar, toda família que aqui está representada, sejam fortalecidos pela graça do Senhor. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, pedindo perdão, graça e misericórdia sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Com as mãos estendidas assim, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glórias a Deus. Pode aplaudir mais uma vez, que é para Ele. Faz um barulhão aí. Deus os abençoe rica e abundantemente. Segunda-feira vos aguardamos. Vão na paz de Cristo. Deus nos deu uma semana de bênção, uma semana de paz. Nome do Senhor Jesus.